Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia 19, de dezembro de 2020, e vamos dar graças a Deus mais uma vez, pela noite que passou, pela conservação das nossas vidas, mas principalmente pela nossa vida, pela redenção, pela criação, pelo Evangelho, pela palavra, pela igreja, pelo entendimento que Ele nos tem dado, acerca das religiões e da igreja. E vamos meditar, irmãos? Vamos meditar, pequena meditação. Estamos aqui no capítulo 17, de Ezequiel, que fala aqui sobre a parábola das duas águias e da videira, Então nós vamos ver aqui o que é isso, 17, 1 em diante, vai dizer o quê? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz, assim diz o Senhor: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercancia. Na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente. Tomando-a, a pôs junto às grandes águas, com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve mais uma grande águia, de grandes asas, cheias de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Então, o Senhor, o profeta e o Altíssimo estão aqui contando uma parábola, de duas águias e da videira, Aí vamos ver aqui o que significa essas coisas. Dize, no versículo 9, dize, assim diz o Senhor, ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque, em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Mas estando plantada, prosperará. Mas estando plantada, prosperará, porventura tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará, desde as auréolas de seu plantio se cegará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real e fez concerto com ele e o trouxe sob juramento. E tomou os poderosos da terra
para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu conserto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele, no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com a companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiros e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto. Porquanto deu a sua mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e o meu concerto, que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço. Eu levarei a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Todos seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções. Sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel, plantarei e produzirá ramos, dará fruto, se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as aves do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então, nesse último versículo aqui, né, está, digamos assim, resumido que o capítulo 17 está dizendo, né? Que ele diz assim, ó, saberão todas as árvores do campo que eu... O que são essas árvores? São as pessoas e as nações, né? Saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, né? Elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a árvore seca, eu, Senhor, o disse e o farei. Então, ó, saberão todas as árvores, né? Que eu abati a árvore alta. Que árvore alta é essa? Seria Israel, né? Que na sua soberba achava, né? Que o Deus de Israel ia fazer tudo o que eles queriam, mesmo que eles estivessem em desobediência à sua palavra, né? Então ele abateu a árvore alta, elevou a árvore baixa, né? Essa árvore baixa que ele elevou aqui pode ser entendida como sendo os remanescentes, né? Que não concordavam, né? Digamos assim, com todas aquelas transgressões que todos estavam fazendo, né? Sequei a árvore verde, né? Também Israel. Fiz reverdecer a árvore seca. Quer dizer, ele vai chamar Israel de volta, né? Certo? O Senhor disse e farei, né? Não é isso? Secou a árvore verde, podemos entender também que são os reinos, né?
que dominaram Israel e o cativaram e o tornaram escravos, né? Lá nas suas terras, né? Como a Síria e a Babilônia, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Essa parábola aqui, né? Também mostra que o Senhor deu força para a Babilônia, infundiu ali, né? Naqueles reis, naqueles príncipes, a vontade de destruir o reino de Israel, né? Tanto a Síria como a Babilônia fizeram isso. A Síria destruiu o reino do norte e Babilônia destruiu os dois, né? O que restava. E aí são essas águias aí, podemos entender que são exatamente esses reinos, né? Que arrebataram o povo de Israel e o levaram lá para o cativeiro, né? Onde eles ficaram lá 70 anos, conforme foi previsto pelo próprio profeta. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã estaremos aqui de volta, se Deus quiser.